Hoje vamos começar uma série que é sobre transtorno mental, a partir do CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, especificamente na área dos transtornos mentais e de comportamento. Então, a partir desse referencial, que é o que normalmente os médicos trabalham quando definem diagnóstico, quando tem que precisar prescrever assim, um receituário ou fazer um laudo médico. E também nós vamos associar com o DSM-5, que também é dos transtornos emocionais, dos transtornos mentais, a partir da última edição internacional. Vamos traçar aqui apenas uma apresentação desta série de alguns vídeos que eu estou lançando a partir de hoje. Por quê? Porque como psicólogo, não sou eu o responsável de ter que definir um CID, um código para um transtorno mental do paciente ou distúrbio de comportamento. Geralmente quem vai fazer isso são os médicos e alguns lugares onde não tem o psiquiatra especializado, o clínico geral pode fazer sim, mas sempre naquela perspectiva de que a pessoa procure um psiquiatra depois, devidamente regulamentado, para poder fazer um diagnóstico melhor. Porém, nós como psicólogos, nós temos a função de saber também diagnosticar e ajudar ao médico nessa parceria quando o transtorno mental ele requer o uso de medicação, principalmente. Mas nós também, como psicólogos, podemos observar e diagnosticar o quadro do paciente para identificar se ele precisa ou não de um suporte medicamentoso. Então, esse conhecimento e essa parceria da psicologia com a psiquiatria é fundamental. Nós sabemos que não é um diálogo muito fácil, porém, todos nós da psicologia já estamos habituados a fazer esse diálogo, principalmente porque você vai tratar um transtorno mental ou de comportamento e aquele paciente está em sofrimento e precisa de um suporte medicamentoso para que aquele sintoma tenha uma melhora do quadro clínico que ele está apresentando, nós não podemos medicar. Não é indicado também que o psicólogo faça medicação através de florais de Bach, de homeopatia. Não é bacana isso, porque até essas respostas para os transtornos mentais, essas alternativas, essas correntes mais naturalistas de medicação não têm trazido muita resutibilidade. Tem alguns psiquiatras que quando o paciente não está com assim, um sintoma muito dissociativo, que está assim, decorrendo muitas perdas profissionais ou risco de vida, às vezes ele passa uma medicação fitoterápica, porém de caráter de controle emocional. Mas aí tem que ter sempre a orientação do médico, de preferência o psiquiatra. Eu quero fazer esta série para a gente ter uma sequência aqui no meu canal do YouTube, porque essa demanda é muito grande. Nós temos que entender que os transtornos estão aí sendo pesquisados e o CID o Código Internacional de Doenças, é uma forma de você sistematizar também, porque se você for pegar o CID, é um calhamaço de indicações. Aqui tem centenas de especificidades. Por exemplo, uma depressão ela tem vários itens decorrentes para cada tipo de comportamento depressivo. Muitas vezes o médico ele tem que citar um CID diferenciado. Lógico que nós sabemos que a citação do CID muitas vezes tem sido usado para atestado, para laudos, para justificar às vezes um plano de saúde de uma empresa, para justificar um tratamento de um funcionário numa empresa.
E às vezes é colocado lá um CID, um código generalizado. Isso pode também, né? A partir de um transtorno afetivo, alguma coisa assim. Mas para nós que estamos atendendo o paciente que vem do psiquiatra ou que vem até nós primeiro e a gente encaminha para o psiquiatra dar um suporte medicamentoso, nós temos que ter essa noção, sim. E é muito importante você que é usuário da psicologia, você que é usuário de médicos da área da saúde emocional, e você que tem parentes ou amigos que de alguma forma fazem terapia ou tratamentos comportamentais ou tratamentos para transtornos mentais, aquele profissional que está atendendo, ele tem que ter clareza do que ele está fazendo. Eu tenho recebido pacientes, por exemplo, que ficaram anos fazendo análise e a depressão, por exemplo, foi corroendo, a ponto de ficar no estágio crônico de uma patologia que, se tivesse sido associado com apoio medicamentoso com o psiquiatra, teria tido uma outra evolução. Porque se um paciente com transtorno mental, ele cai num tratamento psicológico, numa psicoterapia, e as psicoterapias são de diversas formas e diversas linhas de abordagem, no meu caso eu trabalho com a psicoterapia de base psicanalítica, mas sabendo que quando eu atendo pacientes crônicos com transtornos mentais bem definidos, eu não posso entrar num processo de interpretação, num processo de entrar numa leitura de inconsciente para inconsciente, de diálogo terapeuta-analista, analista analisando, é outra coisa. Um paciente com transtorno mental, ele precisa, com definição de quadro crônico ou que está no início de tratamento, que a medicação ainda está sendo organizada para este paciente, é uma terapia de suporte. Mesmo eu trabalhando com o referencial da psicanálise, eu não posso adentrar numa interpretação que o paciente não vai suportar. E é isso que acontece muitas vezes, quando o profissional está desprovido desse conhecimento também da psiquiatria, das medicações, mesmo que a gente não faça a medicação, a gente tem que ter conhecimento dela, porque é verdade que às vezes o profissional da psiquiatria, ele precisa do nosso feedback também para saber como que aquele paciente está respondendo ao tratamento. E se eu começo a interpretar, faço uma relação com o paciente com vínculo analítico, sem dar o suporte para aquele quadro que está passando naquele momento, eu posso fazer com que aquele paciente agrave o sintoma dele. O importante é que a partir dessa nomenclatura de transtornos mentais, nós saímos daquela ideia da patologia fixa, da psicose, da doença. O transtorno mental, ele é um quadro que é tratável, que é possível dar cura, principalmente de sair da medicação, da alta da psicoterapia, é possível. Há quadros que o paciente às vezes passa a vida toda tomando uma medicação, mas de manutenção, porque a terapia, a psicoterapia e junto com a orientação psiquiátrica chegou a um ponto que o paciente tem clareza do seu sintoma, mesmo que o sintoma permaneça e ele tem acesso a esse sintoma e ele tem assim, capacidade de lidar com o sintoma sem que ele venha se desorganizar internamente. Então eu gosto muito dessa evolução que nós tivemos dentro dos transtornos mentais da pesquisa, de colocar isso numa ordem de transtorno. Vai passar, vai melhorar, lógico que vai. Se a gente fosse tratar pacientes sabendo que nunca eles vão ser tratados, nunca eles vão melhorar o comportamento, não justificaria propor processo de psicoterapia. Isso é um problema que eu tenho visto. As pessoas dizem, eu faço tratamento psiquiátrico, tá ótimo, tomo medicação há 20 anos. Mas e aí, você já fez uma psicoterapia? Você já procurou também entender a origem desse teu problema? Então, esse transtorno, ele pode passar, ou você pode lidar de forma tão bem com ele que ele não tire você da atividade profissional, dos encontros com os amigos, do convívio social.
mesmo que você mantenha o transtorno, mas numa ordem de entendimento desse transtorno. Aí a medicação diminui, alguns casos vão permanecer a medicação, tudo bem, vai depender muito do diagnóstico. E hoje nós temos visto que no Brasil, pelo menos, e o que vem até mim na clínica psicológica, e o que eu tenho observado e trocado ideias em congresso com outros profissionais, são 5 transtornos que são mais comumente ou que mais aparecem de imediato no tratamento da psicoterapia e também, com certeza, nos consultórios de psiquiatra. Porém, é o psiquiatra que vai dar uma direção para esse diagnóstico junto também com a gente. Há casos que eu tenho tratado que não passam por psiquiatra, que não tem a necessidade medicamentosa, e a gente tem que saber lidar com isso, saber diagnosticar quem pode ser tratado sem medicação e está no mesmo eixo também de tendência. Ou já vieram de outros diagnósticos, de outros encaminhamentos. Mas os próximos vídeos nós vamos trabalhar em cima de cada vídeo, cada próxima aula nossa, nós vamos trabalhar em torno de um sintoma. No próximo nós vamos trabalhar o sintoma do transtorno bipolar. Hoje tem muito diagnóstico de bipolar. Só que é um problema, porque o bipolar, o transtorno bipolar, ele tem assim uma variação muito grande de comportamento e de quadro de perfil. Você tem desde aquele neurótico que consegue ter entendimento sobre a bipolaridade dele e não entra numa alteração intensa entre mania e depressão, e você já tem uma bipolaridade que às vezes foge do controle do paciente, tanto no estágio depressivo como no estágio de mania. Então olha só que detalhe, então isso merece um vídeo específico. Outro transtorno que aparece muito na clínica psicológica e também nas psiquiatrias, né, nas clínicas de psiquiatria, é a ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa chega num estado que ela pensa que ela está com vários sintomas físicos, cardíacos, problema estomacal, alteração de humor acentuado, mas decorrente de uma ansiedade generalizada. Então esse vai merecer também um tema. A depressão, que é o carro-chefe das doenças hoje, que tende a aumentar cada vez mais. 2020 é um ano do aumento assustador dos quadros de depressão, e a gente sabe que a depressão mal trabalhada, maltratada, ela pode levar ao suicídio. Então é o carro-chefe hoje dos diagnósticos e também dos sintomas que tem aparecido muito. O transtorno de humor, esse transtorno de humor afeta muita gente que se confunde muito com o transtorno bipolar, mas é diferente, nós vamos ver também um vídeo específico para isso. E um quinto transtorno, que é um outro vídeo que nós vamos fazer, que é o transtorno de pânico. Então só nesses aí nós vamos ter mais 5 próximos temas de vídeo dentro dos transtornos mentais a partir do CID-10 e também do DSM-5. Então olha só, bipolar, ansiedade generalizada, depressão, transtorno de humor e transtorno de pânico. São os que eu vejo na clínica que são os mais comuns. E também ouvindo as pessoas e conversando com outros profissionais é o que mais temos de anotação em laudos, em atestados médicos e assim por diante. Então, nesse sentido que é importante essa introdução, e lembrando que o transtorno mental, ele tem pelo menos 3 ramificações, que aqui eu trago muito de forma sintética, né? Nós não estamos aqui para ficar dando uma aula de psiquiatria, de psicologia, de transtornos e nos aprofundar a isso. O importante é que você sabe que quem está falando aqui é um profissional qualificado, que pesquisa e que está sempre em parceria numa rede interdisciplinar de profissionais. Hoje entra a psiquiatria, o assistente social, o fisioterapeuta, né, o terapeuta ocupacional, o educador físico, o nutricionista. Tem casos que a gente precisa de utilizar todos esses recursos
e dessas diferentes áreas de atividade, que é o que a gente chama de uma intervenção interdisciplinar. Mas os transtornos mentais, ele pode ter uma origem, e a maioria, tá? A maioria é de origem de construção de vínculos afetivos, através do processo educacional, familiar, social. É o que a gente fala assim, é o DNA cultural, de que cultura, de que ambiência esse sujeito vem e como esse transtorno foi se instalando. Na minha clínica eu vejo muito comum pacientes com transtorno do pânico na vida adulta e que dormiam até 10, 12 anos no quarto dos pais. É muito comum esse cruzamento. Então, por isso que a psicoterapia é para ir buscar a origem desse transtorno. Só medicar, só tratar com a medicação corre esse risco de não se buscar, porque o remédio não vai fazer essa busca histórica do transtorno. A psicoterapia é para isso. E também eu trabalho com o objeto da psicanálise exatamente por causa disso. Não é simplesmente treinar o sujeito a deixar de ter aquele sintoma através de algumas ferramentas comportamentais. Isso tem sua validade, tem seu campo de pesquisa, mas eu prefiro que o paciente, além da gente dar um suporte, de uma orientação, lógico que tem muito isso no tratamento de transtornos mentais, mas o importante é que o paciente vá entendendo esse primeiro campo que eu percebo que é fator que desencadeia transtornos mentais, que são de vínculos afetivos, vínculos emocionais, que está ligado com a cultura, com a educação, processo educacional, comunidade, sociedade, não diz respeito só à família, senão a família acha que a culpa toda é dela, né? E não é bem assim, mas é lógico que muitas questões vêm desse vínculo materno, paterno, parentes, perda de afetos, traumas estabelecidos. E a maioria dos sintomas de transtornos mentais vem daí. Mas tem um outro campo também, que são os transtornos mentais decorrentes também de quadros fisiológicos, de patologias físicas, de perdas, de acidente. Às vezes a pessoa ela adquire uma deficiência a partir de um acidente, às vezes ela tem um quadro, por exemplo, uma diabetes, que ela pode desenvolver outras questões comportamentais, uma depressão, uma ansiedade, quadros de transtorno, assim, de disfunções físicas que geralmente estão associadas com alguma alteração comportamental. Então, tem que saber localizar também a origem de um quadro. Por exemplo, uma pessoa que está com uma ansiedade muito forte decorrente de uma perda de uma potência sexual, por exemplo, principalmente no público masculino. Então aí é uma questão orgânica que dita o transtorno mental que a pessoa vai absorver. E no terceiro campo a gente tem que entender que tem a questão da hereditariedade, né? É uma temática complexa ainda, poucas são as patologias que você pode definir a nível de transtornos mentais que são decorrentes da hereditariedade. Praticamente eu percebo que a que tem mais clareza sobre isso é a esquizofrenia, mas não vai ser tema nosso aqui dessa sequência, porque a gente vai estar falando de transtornos mentais mais do cotidiano, que a gente tem observado, que estão chegando até a clínica psicológica e psiquiatra, aquela coisa mais do cotidiano. Mas essa coisa da hereditariedade, por exemplo, na depressão, às vezes você vai identificar que ao buscar a origem familiar, o histórico familiar, primeira, segunda, terceira geração, você pode identificar ali que tem uma configuração para a depressão, que pode ser de ordem orgânica, fisiológica, e pode ser também de uma ambiência cultural que cultua a depressão, né? Aquela ambiência deprimida que passa de pai para filho, de geração em geração. Então também aí, nessa hereditariedade, a gente tem que saber o que é uma hereditariedade cultuada culturalmente e o que é uma hereditariedade também definida a partir dos traços fisiológicos de pai para filho, de geração.
Então tá vendo que campo enorme que a gente vai estar entrando, e eu conto com você nessa participação desses próximos vídeos que a gente vai dar sequência nos próximos, falando especificamente de cada transtorno mental: bipolar, ansiedade, depressão, transtorno de humor e transtorno de pânico. Um abraço e que possamos estar juntos, e ajude a divulgar esse nosso canal. Não é fácil divulgar nessa rede de informação, vídeo de conteúdo. É muito vídeo às vezes que a gente vê de lazer. As lives estão aí nessa época em que a gente está sofrendo aí pelas quarentenas da vida. Os músicos têm muito acesso, isso é bacana. Eu assisto muitos shows também pelo YouTuber, acompanho algumas lives também musicais, que é maravilhoso. Mas galgar o espaço nas redes, principalmente no YouTuber, a partir de conteúdo, já é outros 500. Então, eu espero que você, ao nos ouvir também, possa compartilhar, divulgar e se inscrever no nosso canal. Um abraço e obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo vídeo nessa sequência de transtornos mentais, a partir do CID-10.